A aula de hoje é sobre o teste de lentes, o teste de refração que é feito no consultório. Essa aula vai ser dividida em duas partes e na primeira parte nós vamos falar sobre o meu método de refração no consultório, qual o método que eu utilizo no consultório, e na segunda aula eu vou apresentar as principais técnicas específicas de refração que vão formar o repertório de um bom oftalmologista para escolher qual delas vai utilizar na melhor oportunidade. Então vamos lá. A técnica de refração que eu uso no consultório, eu chamo de refração em 2 passos. Primeiro, a gente usa a zona de miopização e a zona de acomodação, e no segundo passo, a gente faz o cercamento do equivalente esférico. Vamos lá entender cada um desses conceitos. Primeiro, a zona de miopização. Significa que eu vou transformar o paciente emétrope em míope, com lentes positivas na frente do olho do paciente. Imagine que quando eu coloco lentes positivas, eu preciso neutralizar essas lentes com um óculos negativo, que é o que o paciente míope usa. Então, colocando lentes positivas na frente do olho do paciente, eu o transformo em míope. E a gente sabe que qualquer acomodação extra no míope, ou no paciente com lentes positivas na frente do olho, vai piorar a visão de longe. E todo o objetivo dessa miopização é evitar ou abolir ou neutralizar qualquer acomodação. E um paciente sem acomodação, míope em torno de 1,5 grau, vai ter aproximadamente uma visão de 20/100. Um míope de 1 vai ter uma visão aproximada entre 20/80 e 20/60, e um míope de meio em torno de 20/40. Essa é uma relação aproximadamente constante, de maneira que quando eu estou executando a minha técnica de refração e eu chego aproximadamente na visão 20/80, 20/60, eu já sei ou já estimo com relativo grau de certeza qual vai ser a refração final do paciente, porque eu estou uma dioptria acima da refração do paciente, porque ele está vendo 20/80, 20/60. Então esse é o conceito da zona de miopização. O segundo conceito importante nessa primeira etapa é a zona de acomodação. E a gente sabe que uma acomodação leve não piora a visão. E leve é toda aquela acomodação justamente que não piora a visão. Por exemplo, a gente sabe que toda criança rígida é hipermétrope e é 20/20. Então, por exemplo, um paciente emétrope com lentes planas vai ter 20/20. À medida que eu coloco lentes negativas, que eu precisaria neutralizá-las com óculos de grau positivo, eu transformo esse paciente em um hipermétrope e ele precisa acomodar para compensar essa lente, pelo efeito da acomodação, para continuar vendo 20/20. Então, por exemplo, menos meio, o paciente vai ver 20/20. Menos 1, ele vai ver 20/20. Menos 1,5, ou menos 2, ou menos 2,5, em algum momento a visão dele vai piorar e ele vai enxergar menos que 20/20. Então, a zona de acomodação tem 2 partes. A zona de acomodação com boa visão e a zona de acomodação com baixa visão. Deixa eu mostrar um diagrama de como isso funciona na hora do teste de lentes. Eu imagino, a imagem mental que eu monto na minha cabeça é como se fosse um funil, com a boca larga do funil representando uma visão baixa e o pescoço estreito do funil representando uma visão boa. Quando eu coloco uma lente mais 1,5 no paciente, ele vai ver aproximadamente 20/100. Então eu começo com uma letra grande, 2400, e peço para o paciente lendo as letras com aquele 1,5 extra que é justamente a minha distância de trabalho. E ele vai do 2400 para o 20200, em torno do 20/100, o paciente vai começar a ter dificuldade de identificar as letras. Então eu tiro um pouquinho do positivo e peço para o paciente continuar lendo. Ele vai ler o 20/80 e vai começar a patinar perto do 20/60. Eu diminuo mais um pouquinho, ele vai avançando na tabela de leitura e eu vou diminuindo o positivo e ele vai avançando na tabela de leitura até chegar na lente plana com a visão 20/20. Essa é a região que eu chamo de zona de miopização, em que lentes positivas pioram a visão do paciente. Se eu seguir tirando as lentes positivas e entrando no campo negativo, o paciente não vai melhorar a visão dele para 20/10, para 25, para 20/0, mas ele vai se manter dentro do 20/20, até um certo ponto em que a visão dele vai baixar do 20/20, vai piorar. E essa é a zona de acomodação sem baixa visual
E o que eu preciso encontrar é o limite que separa a zona de miopização, que vai ter baixa visão, e a zona de acomodação sem baixa visual. Qual é o limite superior, qual é o limite que separa essas duas zonas, e eu vou encontrar a lente mais positiva que dá a melhor visão. Se eu seguir colocando lentes negativas, eu vou entrar na zona de acomodação com baixa visão, e é um campo que nem me interessa estar tão longe da lente mais positiva que dá a melhor visão. Então essa é uma estratégia de teste de lentes que me permite rapidamente sair da minha lente de teste de mais 1,5, tirando lentes positivas até chegar à lente plana. Então essa é a estratégia que me permite fazer as perguntas corretas e escapar daquela armadilha que a gente, às vezes, ao perguntar coisas desnecessárias para o paciente, acaba recebendo de volta respostas que nos complicam mais do que ajudam. E como eu sempre digo, quem pergunta o que quer, ouve o que não quer. E o paciente muitas vezes não consegue nos dar a melhor resposta. Então, mudando a pergunta, a gente vai ter a resposta mais direcionada, o teste passa a se realizar de forma mais rápida. Então, normalmente, eu não gosto de fazer a pergunta esta ou esta, melhor ou pior, melhorou ou piorou, a lente 1 ou a lente 2, porque para mim não faz sentido. No momento que eu estou com uma lente mais 1,5, paciente com visão 20/100, quando eu passo por uma lente mais 1, a única resposta possível que o paciente pode me dar é se melhorou. Então a pergunta que eu devo fazer nessa primeira fase melhorou? A resposta do paciente vai ser sim. Não faz o menor sentido eu tirar lentes positivas e perguntar para o paciente se piorou. Imagina se eu pergunto para o paciente, piorou? Ele vai dizer não. E vai pensar com ele que eu não sei o que eu estou fazendo. As perguntas que eu faço ele tem que responder não. Esse médico não sabe nada. Gera uma dissonância cognitiva que é desconfortável para o paciente. Então a pergunta que eu faço nessa etapa do exame, enquanto eu estou tirando lentes positivas, melhorou? Quando eu estou no 20/20 e suspeito que ele possa estar nessa zona de acomodação com boa visão, eu pergunto se está igual. Porque ela vai estar numa zona de 20/20. E se eu suspeito que eu estou entrando na zona de acomodação com baixa visual, aí sim eu vou perguntar se piorou. Porque é a resposta provável que o paciente vai me dar. E quando ele me refere que está igual ou que piorou, eu começo a fazer o caminho de volta. E quando eu estou voltando da zona 3 para a zona 2, a única resposta possível que o paciente pode me dar é melhorou? Ele vai me dizer que sim. E eu vou subindo. Nesse momento eu posso perguntar se está igual. E quando eu suspeito que eu estou passando da zona de acomodação para a zona de miopização, a pergunta a ser feita é piorou? Então eu vou circulando, indo e vindo nesse caminho para saber se melhorou ou está igual, se melhorou ou está igual. E quando eu chego à conclusão, de qual lente é a mais positiva que dá a melhor visão, é o momento que eu encerro. Agora lembrando que quando eu estou na zona de miopização e o paciente está em 20/60, eu já mais ou menos sei qual é a zona do mais positivo que dá a melhor visão. Então eu não vou muito na zona 3, eu praticamente dou uma entradinha na zona 2, volto para 1 e já acho o limite, acabou, 4, 5. Em poucas perguntas eu consigo chegar na lente mais positiva que dá a melhor visão. Tendo essa lente, eu vou passar para a segunda etapa, que é o cercamento do equivalente esférico. Então eu vou trabalhar com lentes que são equivalentes do ponto de vista de acomodação. Elas possuem a mesma distância focal média e não provocam variação da acomodação. Elas são equivalentes em relação à sua média esférica. São lentes equivalentes esféricas. E elas me permitem aumentar ou diminuir a amplitude do astigmatismo sem modificar a acomodação. Na prática do consultório, é o famoso 2:1. Vamos entender aqui. Quando eu tenho uma lente mais 2, são 2 cilindros para uma esfera. É o mesmo equivalente esférico de uma lente mais 2,5 com menos 1 a 180. E assim também mais 2 cilindros para uma esfera. E eu posso andar em múltiplos passos de 2:1, mais 3 com menos 2, mais 3,5 com menos 3, mais 4 com menos 4 e assim sucessivamente. Todas essas lentes são lentes equivalentes esféricas.
Então, uma vez que eu testei a lente mais positiva que dá a melhor visão, eu vou testar essa lente contra os seus equivalentes esféricos, no eixo do paciente. A média dessas lentes é a mesma e o eixo, lembrando, é o eixo do mais positivo na retinoscopia quando a gente registra pelo efeito. Se eu registrar pelo eixo, é o próprio eixo. Para a gente entender melhor essa questão do equivalente esférico e do astigmatismo, a gente precisa primeiro lembrar que o astigmatismo é a diferença entre os eixos. E quando eu tenho, por exemplo, uma lente que é mais 3 no eixo vertical e mais 4,5 no eixo horizontal, na verdade, quando eu leio ela no lensômetro, eu vou ver os dois cilindros dela, mais 3 a 90 e mais 4,5 a 180. E com isso eu vou montar uma lente esferocilíndrica que ela vai ser, por exemplo, se eu tomar como ponto de partida a base mais 3, eu preciso dizer que ela tem mais 1,50 a 180. E se eu tomar a base mais positiva de 4,5, eu preciso dizer que ela é mais 4,5 menos 1,5 a 90. Independente disso, se eu partir do 3 e chegar no 4,5, independente disso, se eu partir do 3 e chegar no 4,5, o caminho é de 1 dioptria e meia. E se eu sair do 4,5 e chegar no 3, o caminho é 1 dioptria e meia. E na verdade, tanto faz se eu vou ou se eu venho, a metade do caminho vai ser sempre 3,75, que essa é a média entre os dois eixos, este é o equivalente esférico, e é esta média que eu tenho que manter constante quando eu testar diferentes astigmatismos. Então eu posso testar, por exemplo, mais 13,25 e mais 4,25, e eu vou ter uma lente que ela é, por exemplo, mais 4,25 menos 1 a 90. E aí eu vou ter a origem daquele 2:1 que a gente usa na prática clínica. Ou eu posso testar uma lente que seja mais 3,25 com mais 4,75. E eu vou dizer que ela é mais 4,75 menos 2 a 90. Todas elas vão ter a mesma média, todas elas são equivalentes esféricos entre si. E essa é a origem do 2:1 que a gente usa no consultório. Mas aqui sim nós temos o componente mais importante para testar quando a gente trabalha em equivalente esférico, que é a amplitude do astigmatismo. Vamos lá. Esse aqui é um gráfico cartesiano, na verdade, basicamente a transposição da dioptria em cada eixo, em que eu tenho, por exemplo, no eixo 180, a dioptria mínima, no eixo 90, a dioptria máxima, no 180 mínima, 270 máxima, 360 mínima e assim por diante. Esse é um gráfico senoidal, em que eu consigo ter a medida do astigmatismo demarcada aqui no gráfico pela amplitude da onda. E se eu tiver uma lente com maior ou menor amplitude, no gráfico ela vai se manter mais ou menos como aparece aqui, de maneira até formar uma linha reta, de maneira que eu vou ter a mesma média. E vejam que eu não posso simplesmente diminuir o astigmatismo, diminuir a diferença, sem modificar a altura dessa linha para que ela se mantenha na mesma média, senão ela vai estar com uma média mais baixa ou mais alta. Por isso que eu não posso fazer o teste do astigmatismo mexendo apenas no cilindro, porque eu vou estar mexendo só na diferença sem mexer na base. Por isso que eu preciso neutralizar sempre no equivalente esférico. Só para lembrar, isso aqui sempre é importante, essa é uma curva senoidal, de maneira que muito próximo ao eixo, a inclinação da curva é mínima, ou seja, pequenas variações do eixo não influenciam tanto na potência da lente. Claro que quanto maior a potência da lente, mais rigoroso é esse intervalo, mas para astigmatismos baixos, variações relativamente grandes de eixo não provocam muita diferença para o paciente. Então, quando eu faço o meu teste de lentes baseado primeiro na zona de miopização e zona de acomodação, eu estou encontrando o componente esférico. Na segunda etapa, eu vou encontrar o componente cilíndrico. Essa aqui é uma tabela que mostra todas as lentes positivas e negativas a partir de um ponto que eu imagino que seja a refração do paciente. Nesse caso, eu imagino que o paciente seja emétrope. Então eu vou trabalhar primeiro nas lentes positivas e negativas, por exemplo, começando 1 dioptria e meia acima do paciente e vou testando elas todas até 0. Começo com 1,5 e vou chegando a 0, entro na zona de acomodação e volto e encontro a lente mais positiva. Então na vertical eu testo todas as lentes esféricas. Agora, por exemplo, considerando essa lente plana, eu tenho lentes equivalentes esféricas dela, por exemplo, mais 0,25 menos 0,50, vamos dizer que é 180, mais meio menos 1 a 180, mais 0,75 menos 1,5 a 180, e poderia ir além se tivesse tela.
Então, contra essa lente zero, eu vou testar numa segunda etapa todas as lentes equivalentes esféricas na horizontal aqui nessa tabela. Então, primeiro eu testo a vertical, depois a horizontal. Primeiro o esférico, depois o cilindro. Então, na minha rotina, eu vou começar com uma lente mais 1,5, vou encontrar a lente mais positiva que dá a melhor visão. E em seguida, contra essa lente, eu vou testar todas as possibilidades de equivalentes esféricos, que fazem sentido para o paciente. À medida que eu vou testando essa ou essa, se ele me diz que a visão piora para lá, eu volto, e assim sucessivamente, até encontrar aquela lente que dê a melhor visão. Então eu vou escolher entre os esféricos a lente mais positiva, entre os cilindros a lente com menor cilindro. Por exemplo, se eu suponho que um paciente vai ter sua refração final de mais 1,5, menos 1 a 180, eu vou testar primeiro o mais positivo que dá a melhor visão, em seguida eu vou testar contra essa lente os equivalentes esféricos, sejam com mais astigmatismo ou com menos astigmatismo, até encontrar o mais positivo que dá a melhor visão e o menor equivalente esférico que dá a melhor visão. Independente de que ponto eu imagino que vai ser, eu sempre vou ter lentes positivas, negativas, com mais ou com menos cilindro. Então eu testo para o paciente, independente da refração final dele, eu testo primeiro vertical, primeiro os esféricos, depois na horizontal, depois o cilindro. E eu preciso salientar uma questão aqui que às vezes confunde o colega até mais experiente. Por que o eixo, muitas vezes a gente encontra o eixo invertido? Aqui eu coloquei alguns exemplos de uma lente que é plano, ou ela é em seus equivalentes esféricos. Então, mais 0,25 menos 0,50, mais 0,50 menos 1, mais 0,75 menos 1,5. Na verdade, eu coloquei na segunda e terceira linhas aqui dessa tabela as lentes cilíndricas que compõem a lente esferocilíndrica. Tá? Então, por exemplo, essa lente mais 0,75 menos 1,5 a 180, na verdade são dois cilindros, mais 0,75 a 90, menos 0,75 a 180. Esta lente aqui é composta por esses cilindros, como eu falei. Imagina que eu vou querer chegar nessa, que eu vou partindo dessa composição de cilindros, chegar no zero. Para o eixo 90, eu tenho que tirar 0,25, para o eixo 180, eu tenho que somar 0,25. Então, uma combinação possível seria mais 0,50 a 90, menos 0,50 a 180, e assim eu sigo, mais 0,25 a 90, menos 0,25 a 180, e assim eu sigo 0 a 90, 0 a 180, e se eu assim seguir mais uma vez, eu vou chegar a uma lente que é menos 0,25 a 90, mais 0,25 a 180, e se eu escrever essa lente na forma esferocilíndrica, eu vou ter mais 0,25 menos 0,50 a 90, portanto, inversão de eixo. Essa inversão de eixo nada mais é do que uma pequena variação na notação do cilindro, que pode acontecer de repente de um olho para outro em cilindros pequenos. Eu acho que ele é um pouco mais a 90 ou a 180 e eu vou chegar em eixos opostos. Na prática, como é que eu faço? Eu preciso identificar se realmente esse cilindro é real, se o paciente aceita esse cilindro. O que muitas vezes acaba acontecendo é que o paciente prefere uma lente mesmo sem cilindro. Ou o cilindro é igual nos dois olhos e o que houve é um erro de medida da minha retinoscopia. E para encerrar essa aula sobre refração, não poderia deixar de citar a cicloplegia, porque na realidade, embora o teste de refração seja sempre o mesmo, as condições de acomodação do paciente são importantes para o resultado do teste. E a rotina ideal de refração, e esse é o padrão ouro que deveria ser realizado em todos os pacientes, é primeiro uma refração dinâmica, seguido por uma refração estática sob cicloplegia, seguido num segundo momento, seguido obviamente num segundo momento, por uma refração dinâmica pós-cicloplegia. Agora, se eu tivesse que dessas três situações escolher somente uma para poder executar, sem dúvida seria a refração estática sob cicloplegia. E se eu tivesse a opção de escolher duas dessas três situações, sem dúvida, refração estática sob cicloplegia, seguido da refração dinâmica pós-cicloplegia. Então a refração dinâmica sem cicloplegia não funciona? Sim, ela funciona desde que eu saiba que eu tenho um grau de acomodação variável e desconhecido que eu procuro abolir até um certo ponto que eu não sei qual é. Então eu vou estar certamente entrando numa margem de erro desconhecida relativamente administrável. Tá?
As vantagens da refração sob cicloplegia é que a gente vai conseguir descobrir a real refratometria do paciente e com isso diagnosticar vários casos de hipermetropia latente, origem de astenopia e vários casos de astigmatismo miópico. E eu vou encontrar também um maior astigmatismo hipermetrópico em muitos pacientes que ficam acomodando durante a refração dinâmica com queixas de astenopia. Então essas são indicações. Então esta é a verdadeira indicação da cicloplegia, a refração real do paciente. E existe uma indicação que ela é de classe, porque a administração de medicamentos é ato médico e não médicos não podem fazer. Quando a gente faz a cicloplegia, na verdade, o que acontece é que aquela zona de acomodação sem baixa visão, ela desaparece. É como se eu cortasse esse pescoço curto do funil e eu passo direto da zona de miopização para a zona de baixa visão. Então fica muito mais simples de encontrar o mais positivo que dá a melhor visão. Embora essa técnica também me permita identificar casos em que eu vou ter uma refração estática incompleta ou parcial, porque o paciente vai ter uma zona de acomodação com boa visão, muito pequena, mas ainda existente, e isso me indica que há uma cicloplegia parcial. Então, é isso. Essa aula apresentou o teste de refração baseado na zona de miopização e zona de acomodação e no cercamento do equivalente esférico, que eu recomendo que seja a técnica de eleição para refração no dia a dia. E ponto final.